que me traz hoje aqui, inicialmente, são algumas questões importantes. Primeiro, nós hoje acordamos sobressaltados com a novidade mundana, com essa eleição dos Estados Unidos, que pegou todos nós de surpresa, não, senador Paulo Paim? Onde alguns paradigmas foram quebrados, né? Uma novidade que eu, sinceramente, não esperava. Eu creio que foi, assim, um protesto contra toda a questão convencional, porque a irreverência, talvez, do vitorioso é que tenha levado à vitória, mesmo sendo uma vitória que, na minha visão, fortalece muito os preconceitos e fortalece muito algumas ações discriminatórias contra as pessoas e, portanto, totalmente contraditória, novo senador, presidente, senador Paulo Paim, ao nosso trabalho do dia a dia na Comissão de Direitos Humanos. Eu creio que podemos ter sérias dificuldades para os direitos humanos dos brasileiros, dos latinos, dos negros, das minorias que moram nos Estados Unidos a partir da situação ocorrida. Eu, do fundo do coração, quero desejar sucesso, que tudo corra bem para os americanos e para nós como um todo, porque os Estados Unidos é um país muito importante para a economia mundial. Mas que foi uma surpresa, foi uma surpresa. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, já que estamos falando de direitos humanos, aprovei um importante requerimento de uma audiência pública a ser realizada no próximo dia 5 de dezembro de 2016, aqui no auditório Petrônio Portela, novo senador Paulo Paim. O senhor, que é um gaúcho brasiliense, mora conosco aqui há muitos anos, porque o senhor está desde a época da Constituição, desde a época da fundação do Partido dos Trabalhadores, com mandato nessa casa, seja como deputado federal, seja como senador da República, né? Então, o senhor acompanha a vida dos brasilienses. E o brasiliense vive aterrorizado. O brasiliense vive assombrado com o terrorismo das derrubadas, com o terrorismo das perseguições aos moradores de condomínios, todos, na maioria absoluta, compradores e moradores de boa-fé, como inclusive Vossa Excelência, que mora no condomínio aqui no Distrito Federal, né? E vários outros colegas nossos aqui dessa casa. É lamentável a gente ver esse sobressalto, onde as pessoas, nobre senador Paulo Paim, vai deitar, faz a sua oração e à noite tem pesadelo, preocupado que se vai acordar com a patrol ou com a máquina na sua porta para derrubar todo o seu patrimônio, para derrubar a sua residência, sem um aviso prévio, sem um mandado, sem o direito adequado para poder fazer essa questão. Então, a violência extrapolou. Por isso é que nós aprovamos essa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Estamos convidando toda a sociedade de Brasília, os órgãos da União, os órgãos do Governo do Distrito Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a OAB, os representantes dos moradores de condomínios, os representantes das novas cidades. Em Brasília são várias novas cidades, como o Pôr do Sol, como o Sol Nascente, como Sucupira, como Morro da Cruz, como o condomínio Porto Rico e diversos condomínios que em Brasília tem, onde moram cerca, igual eu falei, de 1.500.000 pessoas do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, nobre senador Paulo Paim, quem não mora num condomínio ou não mora numa nova cidade, tem um parente ou um amigo muito próximo que mora. Então, todos estamos sobressaltados com essa questão. Já houve uma audiência pública importante na Câmara Legislativa do Distrito Federal, há mais ou menos 2 meses atrás, com a presença de órgãos do governo do Distrito Federal, de órgãos do governo federal e com os deputados distritais, onde eu tive a oportunidade de participar. E lá eu propus a formulação e a criação de um pacto, a construção de um pacto por Brasília, visando o fim do terrorismo das derrubadas e visando a regularização fundiária que leva a uma definição de políticas que resolva de forma definitiva essas graves questões fundiárias que assolam e assombram os moradores do Distrito Federal. E nessa semana, agora no último dia 7,
de novembro, tivemos uma concorrida audiência pública na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, coordenada pelo deputado Exalci, ao qual eu participei o tempo inteiro dessa audiência pública, onde tivemos a presença de órgãos da União, de órgãos do governo do Distrito Federal, de órgãos do Judiciário e a população moradora de condomínio e das novas cidades, aonde continuamos esse debate e eu novamente reafirmei a necessidade de pacificarmos Brasília, a necessidade da construção desse pacto. Como parece que estamos falando no mundo de surdos, que as pessoas não escutam, não avançam, resolvemos aprovar e aprovamos hoje por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos da Casa essa audiência pública no próximo dia 5 de dezembro de 2016, aqui no maior auditório do Congresso Nacional, que é o auditório Petrônio Portela. Esperamos estar com a casa cheia de você, morador dos condomínios, de você, morador das novas cidades, você do Sol Nascente, que tem sofrido tanta ameaça, você, morador lá do Morro da Cruz, do Porto Rico e das diversas cidades brasileiras, do Sucupira, que vivem constantemente ameaçados, os moradores do Vicente Pires, nobre senador Paulo Paim, moradores em terras públicas da União, que está repassando e discutindo com o governo do Distrito Federal uma regularização e que, de repente, vê suas casas derrubadas, igual os pobres moradores da Chácara 200, lá no Vicente Pires, que hoje vive lá sobressaltados, pessoas doentes, pessoas internadas, tendo que fazer tratamentos psiquiátricos por causa dessa violência sem tamanho na capital do nosso país. Então, isso é inadmissível, dá mais num direito constitucional, num direito sagrado da moradia. Nós que moramos num país imenso, um país continental como o Brasil, não podemos ser coniventes e colaborar com esse tipo de situação. Então, essa audiência pública que visa a construção desse pacto, a gente espera contar com a presença da SPU, do INCRA, do IBAMA, do ICMBio, órgãos importantes da União, com a presença da AGFIS, da CEGET, da TerraCap, do IBRAM, do próprio governador do Distrito Federal, que eu estou convidando para estar nessa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, do secretário nacional de Direitos Humanos, que estou convidando, e também de pessoas vítimas dessa violência descabida aqui nas nossas barbas, na nossa cara, na cara do poder nacional, que é o Congresso Nacional. Então, todos que nos ouvem, aqui, inclusive aqui no Senado Federal, temos vários servidores que têm parentes, amigos, moradores das novas cidades, dos condomínios, tá certo? São convidados a estar colaborando nesse grande proposta para construirmos um pacto por Brasília. Já conversei com o presidente da OAB, Costa Couto, Juliano Costa Couto, a OAB estará presente, colaborando nessa questão. Estou conversando com pastores, com padres, com as pessoas dos templos religiosos, para que possamos, de fato, sentar a uma mesa, dialogar, tirar uma fotografia e todos trabalharmos pela regularização fundiária, pelo título de cidadania da nossa população do Distrito Federal. Esperamos que o Ministério Público, que eu vou visitar pessoalmente o nosso procurador de Justiça do Distrito Federal, possa construir esse pacto por Brasília pela regularização fundiária, construindo um termo de ajuste de conduta, um TAC, sobre a própria coordenação do Ministério Público e dos envolvidos, para que a gente supere esse grave problema que assombra a todos nós. Terminando, nobre senhor Papaim, Brasília tem uma cidade pioneira que fez com que surgisse Brasília, a nossa querida Candangolândia. A Candangolândia fez essa semana o seu 70º aniversário, 60 anos de vida. Brasília tem 56 anos de existência. A Candangolândia, a cidade dos pioneiros do Distrito Federal, senhores e senhoras senadoras, no dia 3 de novembro, a cidade que nasceu para que Brasília pudesse nascer, completou 60 anos de fundação. A pequena região administrativa só se tornou uma cidade em 1989, mas a sua história e a de seus pioneiros começa algumas décadas antes de 69, nobre senador Paulo Paim. Isso é um pouco da história do Distrito Federal.
Os primeiros operários chegaram cheios de esperança no Planalto Central em 1956. Vinham de todas as partes do Brasil para buscar os empregos criados pela construção de uma nova cidade, de uma nova capital. Inicialmente abrigaram-se em humildes barracas de lona, numa área pouco mais de 10 mil quilômetros de canteiro das obras do plano piloto. A pouco mais de 10 quilômetros do canteiro das obras. Era um espaço em urbanização incipiente, conhecido então como Lonalândia, nobre senadora Vanessa Graziotin. Essa é a história da construção de Brasília, que chegavam os nossos amigos nordestinos, e Brasília é uma das maiores cidades nordestinas do Brasil, né? Onde temos aqui quase que metade da população de origem nordestina para ajudar a construir a nossa cidade. Brasília foi saindo do papel, desafiando o calor ardente do Cerrado, ao mesmo tempo que o vizinho acampamento dos trabalhadores, chamados candangos, crescia e se consolidava. Com o passar do tempo, vieram postos de saúde, a escola, os 2 restaurantes e algumas simpáticas casas de madeiras. Em rústicas avenidas sem pavimento, circulavam centenas de brasileiros de diversas partes do Brasil. Seus braços tornaram possível o audacioso projeto da construção de Brasília, concebido por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Sua determinação rendeu ao termo candango um novo sentido, sinônimo de tenacidade e resiliência, depois de estabelecerem por aqui, apesar das dificuldades enfrentadas desde a chegada. O nome que hoje ostenta a região administrativa número 19 do Distrito Federal, Candangolândia, não poderia ter origem de uma forma mais altiva e inspiradora, nobres senhoras e senhores senadores. Atualmente há cerca de 20 mil habitantes na pequena cidade satélite, encravada numa área de tombamento histórico de Brasília. Tem limitações estritas à sua expansão territorial, o que contribui para que mantenha um certo ar de cidade do interior, muito apreciado pelos moradores. São os pioneiros e seus descendentes cujo trabalho e a trajetória se confundem com a história da capital federal. A antiga igrejinha de São José Operário, inaugurada em 1957, também é motivo de grande orgulho para os locais e para todos nós brasilienses. De fato, ou de coração, como eu, que sou goiano de Corumbá de Goiás, mas que estou em Brasília há praticamente 50 anos de idade, eu tenho 56, sou da idade de Brasília. Restaurada e devolvida à comunidade em 2014, o prédio em madeira da Igreja de São José Operário foi tombado como patrimônio cultural do Distrito Federal. Além da igrejinha, nobre senador Paulo Paim, nobre senadora Vanessa Graziotin, restaurada e aberta à visitação pública desde 2012, o primeiro cofre público do Distrito Federal, que guardava à época da construção de Brasília os envelopes com os pagamentos dos operários da Companhia Urbanizadora da nova capital do Brasil, a Nova CAP. No mesmo edifício funciona ainda como uma biblioteca pública da Candangolândia. A área que a Candangolândia ocupa é uma ilha urbana que convive de forma saudável com a reserva ambiental que a envolve. Encontra-se em um importante corredor ecológico, do qual faz parte os córregos Riacho Fundo, Guará e Vicente Pires. Esses cursos d'água, estou concluindo, nobre senador Paulo Paim, esses cursos d'água reabastecem o Lago Paranoá, são fundamentais para o equilíbrio climático de boa parte do Distrito Federal. 6 décadas separam o acampamento humilde, original da cidade de hoje, com as ruas limpas e organizadas, diversificado comércio local e boa estrutura urbana. A vocação de cidade dormitório dos primórdios ainda persiste numa frutífera relação de simbiose com as regiões administrativas vizinhas, principalmente no plano piloto. As casinhas de madeira foram quase todas substituídas por construções de alvenaria. Já há 4 escolas e postos de polícia civil e militar para atender a população local. Um dos filhos, nobre senador Paulo Paim, ilustres desse subdistrito, que eu não poderia deixar de mencionar, é o brilhante
brilhante advogado, amigo meu e amigo seu, e meu consultor jurídico lá no meu gabinete, José Carlos de Matos, servidor dessa casa, com quem eu tenho o prazer de trabalhar aqui no Senado, nosso diretor jurídico do Sindilege, do sindicato que defende os trabalhadores dessa casa. E irmão aqui do nosso amigo Zé Roberto, nosso secretário que ajuda conosco aqui o tempo inteiro, aqui do nosso lado. Bom de caneta é assim, passa no concurso sem nenhum tipo de problema, né, Zé? Você e o Zé Carlos são bom de caneta aqui. Esse aqui é um dos maiores concursos mais difíceis do país, que é o concurso do Senado. No passado e no presente, Brasília e sua região administrativa 19 estiveram integradas social, econômica e culturalmente para o benefício mútuo, esperando que essa cooperação perdure e siga proveitosa para ambas as cidades. Dou os meus parabéns à nossa Candangolândia e a todos os seus moradores. Era isso que eu tinha que dizer, meu nobre presidente. Muito obrigado pela atenção. Queria dizer ao senhor que, inclusive, meu pai é um pioneiro dessa cidade, meu pai Deus já o levou, mas ele, quando foi construída essa cidade aqui, quem trazia suprimentos aqui de carnes aqui era 3 fazendeiros, era meu pai, João da Silva Lima, cidadão honorário dessa cidade, aqui da região de Corumbá, de Goiás, Afonso Roriz, tia-avô do nosso querido Joaquim Roriz, aqui do Distrito Federal, e meu padrinho de igreja católica, inclusive, e João Mariano, um outro fazendeiro da região de Leopoldo Bulhões. Então, muito me orgulha estar hoje como senador da República nessa casa, representando o Distrito Federal e lembrando esses fatos históricos. Muito obrigado, nobre senhor presidente.